Alegria, salve, salve, família ciente do nosso canal conversando sobre a espiritualidade no podcast No Caminho da Espiritualidade. Hoje, um dia muito especial e muito feliz. Nós trazemos a querida Luciane Maria. Luciane é pedagoga com formação em educação especial, produtora cultural, consultora para acessibilidade. Olá, Luciane, que bom ter você aqui com a gente. Dá um olá para o pessoal. Boa noite, André e Vânia, eu agradeço demais a oportunidade, estou super feliz de estar aqui. Eu tive a oportunidade de assistir alguns dos programas que ficaram gravados, algumas entrevistas, e me sinto honrada de estar aqui participando e falar um pouquinho sobre o que eu venho fazendo. Muito obrigada. Boa noite, Lu. Boa noite, nós Vânia. ficamos felizes, porque você vai trazer o conhecimento de alguma coisa muito interessante que ninguém sabe que existe, e principalmente aqui na nossa Baixada, porque você é de Peruíbe, assim como nós, e você está trabalhando e se dedicando a um trabalho muito legal e especial com a deficiência visual, no sentido cultural. E isso a gente nem sabia que existia. Você vai explicar isso depois com detalhes. Mas agora, Lu, a Andréia sempre pede, agora eu vou pedir eu. Vamos começar de criança? Vamos começar do começo? Conta alguma coisa de você, como é, como foi, até chegar a esse trabalho que você está fazendo hoje. Vamos fazer um resumo aí, para que a gente possa conhecer você. Nossa, eu não sei nem por onde começar. Olha, o que eu vou dizer assim, vou começar dizendo que eu vou falar minha idade, eu tenho 55 anos, eu tenho 2 filhos que já são grandes, né? Não moram aqui, moram fora, a Ludmila e o Morgan, tem 25 e 24. Olha, errando até data dos filhos. E assim, eu acho que é mais fácil, assim, eu vou acho que falar um pouquinho sobre como eu cheguei na acessibilidade, né? Como isso chegou para mim. Porque a minha relação com esse trabalho, para mim, ele é muito especial. Eu tive a oportunidade aqui no Guaraú, onde eu moro aqui no Guaraú, né, um bairro de Peruíbe, comentando porque imagino que vocês devem alcançar, né, muitas pessoas em outras cidades, e aqui, quando os meus filhos entraram na escola, na creche, eu participava sempre ativamente, tanto da APM como da associação, da APM, né, que é a Associação de Pais, como do Conselho da Escola. E sempre participei, né, e tive em contato com as crianças, né, com o que precisava ser feito na escola, sempre me coloquei como voluntária para ajudar, e eu conheci um aluno, né, que precisou de ajuda, né, a mãe, para resolver alguns assuntos, e eu passei a acompanhá-la. Então, às vezes precisava ir com o seu filho para São Paulo, eu ia com ela, né, e fazia visita nos médicos, né, para ajudar no que fosse preciso, né, para conseguir relatórios médicos, enfim. E um dia, nós fomos... Mas, na verdade, qual era o problema, no caso, a deficiência desse aluno? Esse aluno, ele dava muito trabalho na escola, e ele não tinha laudo, mas a gente entendia que precisava ter acompanhamento, então ele ia para o Hospital São Paulo, e ele era atendido lá, né, para justamente fazer fazer estudo, né, para entender o que ia acontecer com ele. E numa dessas idas, né, eu acabei indo visitar uma escola que era o Maria Amélia, mas isso faz muito tempo, assim, eu não sei nem
dizer quantos anos atrás, porque meus meninos ainda, eles estavam, acho que no primeiro, no Fundamental 1 ainda. E eu sei que eu fui em 90 ou 2000, não lembro. Não, 2000 não, bem antes. Eu só sei que eu fui para o Maria Amélia, e quando eu cheguei nessa escola, lá nós tínhamos uma biblioteca, que a gente falava que era a biblioteca Braille, né? Que era, assim, era uma biblioteca e você tinha, era uma sala, na verdade, de educação especial, e lá tinha as prateleiras com os livros em Braille. Eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi. E eu fiquei encantada quando eu olhei os livros. Eu falei, nossa, gente, isso é muito lindo. Eu falei, eu quero entender mais sobre isso, né? E aí eu sei que teve um momento onde eu acabei indo participar em 2010, porque eu fui para a Conferência Nacional de Educação em 2010, então foi em 2009, 2010 isso. Porque em 2010 eu fui para São Paulo, por ser delegada, né, da educação, representando pais, fui para São Paulo. Lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoas cegas, professores que tinham ido, e a bandeira que eles defendiam era de que eles gostariam de terem a possibilidade de eles ensinarem as crianças cegas, que não tivesse, que tivesse, por exemplo, na sala do AE, que eles pudessem estar, né? Para ensinar, porque a gente entende que não é só o Braille, não é só a mobilidade, mas existe uma cultura, assim como tem, né? Como a gente fala que tem a cultura cega, tem a cultura também, né? Das pessoas deficientes visuais, que é própria deles, né? E aquilo eu fiquei muito assim. Eu fiquei impressionada, porque eu nunca tinha visto, por exemplo, um surdo cego. Foi a primeira vez que eu vi. E a maneira como eles se comunicavam, para mim, era algo que, assim, eu achei incrível. E na minha cabeça eu falei, nossa, eu quero isso para mim, eu quero ter contato, eu quero entender, me chamou muito a atenção. Passou, eu também não tinha pedagogia, eu simplesmente achei muito bonito e queria entender um pouco mais. Eu sei que, olha, passou um tempo, muita coisa aconteceu na minha vida, eu me divorciei, e depois que eu me divorciei, eu tive a oportunidade, eu fui convidada a trabalhar na prefeitura, trabalhei na prefeitura durante um tempo, mas como cargo comissionado, e quando eu estava como cargo comissionado, chegou um momento que eu precisei sair, porque eu precisei dar mais atenção para os meus filhos. Mas aí eu falei, vou prestar o concurso, quem sabe, né? Pode dar certo. Prestei o concurso, entrei. Quando eu entrei na prefeitura, eu entrei como agente de desenvolvimento infanto-juvenil, que eu trabalhava na creche, cuidava, né, trabalhava diretamente com as crianças, eu cuidava delas no período integral, então eu cuidava das crianças que ficavam no contraturno. Cuidava, assim, a gente fazia atividades com elas, né, não era aula, mas atividades para desenvolvimento delas, mas que não tinham tinha cunho pedagógico, porque a gente estava na escola, mas eu digo que, assim, não era dar aula, né? Era o desenvolvimento pleno da criança. Então, é a questão cognitiva a partir de jogos, brincadeiras, né? Era essa parte que a gente cuidava. E surgiu a oportunidade de fazer uma faculdade. E nós, como funcionários, né, nós tínhamos prioridade para fazer matrícula. Na verdade, não prioridade para fazer matrícula, mas a informação chegou para nós e nós tivemos a oportunidade de também nos inscrevermos. Então, me inscrevi, fiz o processo seletivo, passei e entrei. Eu falo isso porque não tinha só pessoas que trabalhavam na educação, como pessoas de fora também. Entrei, fiz a faculdade, mas aí foi muito interessante, porque nós tínhamos aula de educação especial,
assim como outras, né, disciplinas, e eu me interessei muito para entender como funcionava. Eu tive a oportunidade de conversar com a professora de educação especial, falei muito com ela, conversei sobre o que eu tinha vivenciado com essas pessoas, né, em 2010, na Conferência de Educação, na Etapa Paulista, e aí ela me indicou um filme, que acho que é As Borboletas de Zagorski, e é um filme que mostra as crianças russas, desde muito pequenas, surdo-cegas, como elas começavam a fazer o seu desenvolvimento, né? E é um documentário, assim, ele é antigo, é possível de encontrá-lo, né? Ele está disponível no YouTube. E nossa, eu assisti e falei, é isso, eu quero. Repete o nome do documentário. Ele chama Borboletas de Zagorski. Eu vou ver se eu acho aqui também. De Zagorski? Zagorski. Eu vou escrever aqui. É russo, alemão, o quê? Encontrei já. Vamos fazer assim, ó. A gente vai deixar na descrição do vídeo o link para... Perfeito. Na descrição aqui do vídeo, para que as pessoas tenham acesso a essa informação, tá? A gente deixa aqui. Depois você passa por WhatsApp e a gente coloca aqui, beleza? Perfeito. Aí eu encontrei, eu já salvo aqui e passo o link. E aí, assim, foi muito incrível, porque eu assisti o vídeo, entendi que era o que eu queria, e fiquei com isso na cabeça. Eu quero fazer um curso semelhante, não sei como, nunca encontrei um curso. Fiquei muito tempo procurando, e terminei a faculdade, e falei, bom, eu não quero ficar parada, porque a partir do momento que eu entendi que eu conseguia estudar online, eu já tinha mais de 40, acho que eu estava com uns 42, talvez, quando eu estava fazendo faculdade. E eu entendi que eu podia ir além. Então, eu falei, agora eu quero fazer a pós-graduação. Mas não consegui a pós-graduação. Falei, bom, enquanto não vem a pós-graduação, vou fazer outro curso. Aí eu fiz guia de turismo pela ETEC. Estava no meio do guia de turismo, encontrei uma amiga, conversando com ela sobre o meu interesse. Ela falou, Luciane, você não vai acreditar. Eu estou cuidando da parte, eu não sei como dizer isso, mas ela fazia como se fosse a curadoria dos cursos, que não é esse o nome, né? Mas ela era responsável pelos cursos que vinham para uma faculdade que tinha cursos EAD. E um desses cursos era uma pós-graduação em educação especial, com ênfase em educação em deficiência auditiva, cegueira e surdo-cegueira. Acho que era alguma coisa assim. Eu não lembro agora exato o nome, mas eu posso verificar e passo certinho, né? E quando eu vi isso, eu falei, eu não estou acreditando que você tem o curso que eu estou procurando há mais de um ano e não encontro. E, assim, eu nem perguntei preço, não quis saber quanto era o curso. Eu só falei para ela, eu quero fazer o curso. E aí fiz o curso, foi numa faculdade paga, mas foi online, então fiquei muito grata, porque eu consegui fazer o curso, e foi o que me habilitou, né, para trabalhar com os deficientes visuais depois. E eu fiz o curso, e eu trabalhava na época como agente de desenvolvimento infanto-juvenil na escola, né, no município. E eu precisava fazer estágio. Então, eu fiz o estágio, né, numa escola, fiz à noite, foi bem puxado, mas foi muito bom, foi maravilhoso, porque muitas pessoas, inclusive, muitos professores da rede agora de Peruíbe, muitos assim, não, mas eu diria que sim, tem professores da rede municipal de Peruíbe com os quais eu tive o prazer de fazer faculdade,
Então, né, sou feliz por isso. E aí, quando eu estava fazendo o curso, eu tive a oportunidade de conhecer a Vilma, que é a professora, a Vilma, que ela era a professora dos alunos com deficiência visual na sala do AE, né, do atendimento educacional especializado, específico para deficientes visuais. E eu falei para ela, eu falei, Vilma, eu falei, seria possível conhecer os materiais, né? Porque eu falei para ela, eu estou fazendo o curso, mas eu ainda não conheço, né? Assim, pessoalmente, nunca toquei. E ela falou, Lu, mais do que conhecer, ela falou, você pode fazer estágio comigo. Eu falei, sério? Ela falou, sim. Eu fiz um estágio assim, eu participei de alguns momentos, ela me ensinava, me mostrava os materiais, né? E assim eu fui conhecendo como era, né? E aí, quando surgiu a oportunidade de concurso, ela falou para mim, você vai prestar o concurso, né? E aí eu falei para ela, eu falei, Vilma, eu, tipo, acabei a faculdade agora, eu falei, não tenho experiência nenhuma. Eu falei, não sei se... Até assim, para entender como seria, né? Porque eu vou chegar e não sei nada. E ela falou, Lu, você vai se fazer professora à medida que você estiver na sala, né? É assim que você vai Vai crescer e aprendendo, é entender lógico. É o e trabalho, aprender. é o contato com os alunos, porque você Sim, está tendo teoria. Agora, sim. quando você estiver com os alunos, é que você sente as necessidades e você começa a aplicar a teoria. Quantos alunos tinha na classe da Vilma naquela época? Na Vilma, acho que ela tinha, ai, não lembro, talvez 6 alunos. Eu não lembro, Vilma, da Vânia. Tinha Eu mais acho ou que menos, 6. sim, porque eu conhecia a Vilma, conhecia a classe, e os meninos que estavam lá naquela classe depois também vieram pedir ajuda comigo, né, no meu Sim. trabalho, então era a mesma turminha, né? E daí, depois que você fez esse seu estágio, como é que foi? Você prestou concurso e já pegou a cadeira? Então, eu prestei concurso, eu fiquei tão feliz. Tinha uma vaga, eu passei em primeiro lugar. E só que assim, para assumir a sala, eu era DJ, então eu fiquei trabalhando como DJ. Nesse meio tempo, eu cheguei a pegar a sala como professora substituta. Depois eu fui trabalhar como voltei para a sala, né, para a DJ, cuidar das crianças na creche. Até que a Vilma, ela se aposentou, abriu a vaga e aí me chamaram. Eu entrei no comecinho de 2020 e logo depois que eu entrei veio a pandemia. Então, assim, foi uma experiência, assim, também, porque eu cheguei e eu praticamente, assim, eu conhecia os alunos, porque eu trabalhava na rede e eu ia, às vezes, na escola para conhecer o trabalho da Vilma, conversar com ela e conhecia os alunos nesse momento. Mas, assim, eu fiquei fazendo trabalho online durante o tempo todo, né, da pandemia. Depois voltamos. Mas aí, assim, foi... Nesse período, muita coisa aconteceu. Eu tive a grata surpresa e o privilégio de conhecer a Elaine e a Aline, né, que são 2 mulheres deficientes visuais. Elas vieram conversar comigo porque pediram contato para a Vilma, né, da pessoa que estaria na sala do AE de deficiência visual, porque elas queriam que tivesse mais visibilidade na cidade, né, essa causa. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Elaine, nós entrevistamos aqui. Bom, a Charlotte veio dar um oi para vocês também. Ela também está aprendendo com a Luciane. Nós temos aqui um podcast gravado com a Elaine, hoje fisioterapeuta, né? Então, para você conhecer um pouquinho a trajetória da Elaine, vocês vão conseguir entender e linkar aqui com a história da Luciane.
Nós temos aqui um podcast gravado com a Elaine, por sinal maravilhoso. Então, e elas já estavam fazendo o trabalho lá que elas começaram? Como é que foi a coisa? Como é que ficou a mecânica disso? Então, nós conversamos, né? E nós começamos a elaborar como fazermos para ter mais visibilidade dentro da escola já, né? A gente falou, vamos começar pela escola e depois a gente pode ir para outros lugares. E aí, na escola, nós começamos a fazer atividades com os alunos da escola toda. Então, nós começamos a fazer atividades de leitura braille. Então, a Elaine e a Aline iam para a escola, nós conversávamos com os alunos sobre a questão da deficiência visual, fazemos roda de conversa, passamos filme, nós fizemos um curta, né, o História Sombria, muito sombria, que inclusive foi premiado no Festival de Cinema do Rio de Janeiro, em 2023, nós fomos premiados pela Mostra Visorama, e é um filme que ele tem audiodescrição, tem legenda, tem libras. Coloca o link aqui para a gente também, manda o link que a gente coloca. E aí nós passamos a fazer atividades na escola, e foi muito bom, porque as crianças começaram a perceber melhor a questão da deficiência visual, mas, sobretudo, para a gente criar empatia, né? E nós fomos para outras escolas, então nós chegamos a ir para a escola do Bananal, né, fazer apresentação lá, fizemos na escola do Maria Amélia, nos 2 períodos. Vamos falar um pouquinho dessa empatia, o quanto é importante preparar o ambiente em que está inserido, né, o portador de deficiência, o quanto é fundamental para o desenvolvimento desse portador, você preparar as pessoas que estão em torno. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, é super importante. Inclusive, assim, a gente tem as barreiras, né, de acessibilidade, e uma delas, que eu diria que, assim, é a mais... Não falo a mais, porque todas são, né, importantes, mas eu acho que essa que é a barreira atitudinal, ela é importantíssima que ela seja quebrada, né, que ela diz respeito às atitudes nossas, né, em relação a outra pessoa. Então, é a maneira como a gente se dirige à pessoa, né, é o cuidado que a gente tem com ela, mas, sobretudo, o entendimento de que cada pessoa é única, e dentro dessa... né, desse fator, cada um tem sua característica, sua especificidade, que tem que ser respeitada, né, sendo ela deficiente ou não, né, a gente fala da pessoa, né, é sobre isso, e então essa coisa de você se dirigir à pessoa para falar, né, entender que ela está aqui com você, tem a pessoa às vezes que vem e acompanha, mas é ela a pessoa, né, com quem a gente está conversando, então é a ela que a gente tem que se dirigir, e outros cuidados mais, né, que a gente precisa ter, essa coisa desculpa, de capacitismo, de achar que a pessoa não pode, né, ela não é capaz, ou, né, tratar como coitado, que, poxa vida, né, tanta coisa, não tem nada disso. Né, todos são capazes dentro das suas habilidades, né, e suas características, todos têm suas fortalezas, então isso é algo que eu acho que a gente tem sempre que pensar, e o trabalho nosso que a gente começou a fazer na escola tinha muito a ver com isso, né, e foi algo que, assim, começou a tomar uma proporção maior, né, e aí, assim, a gente começou a entrar num outro campo, né? A gente começou a entender que a gente precisava ir além, levar aquilo que a gente estava conhecendo para outras pessoas. Então, assim, nós começamos a fazer cursos de audiodescrição, né? Audiodescrição é você transformar imagens em palavras, né? Falando assim, literalmente o que é a gente poder descrever os espaços, descrever os lugares, né? E fazer com que a pessoa deficiente visual, ela entenda, né? Ela consiga vislumbrar, visualizar o espaço onde ela está, o que
acontecendo, né? O que tem no computador, o que tem as fotos, os vídeos, enfim, é uma infinidade. Tudo a gente pode descrever, tudo é tudo que acontece, né? Para que a pessoa compreenda. Eu ia perguntar isso, é feito principalmente em vídeos, não seria isso? Então, nós fazemos vídeo, mas a gente descreve imagens também, fotos e eventos, tudo a gente pode descrever, porque é a maneira que a pessoa que não enxerga vai conseguir estar no lugar e compreender o que está acontecendo à volta, né? Então, a gente descreve os eventos, a gente descreve uma partida de futebol, a gente pode descrever um casamento, a gente pode descrever tudo, eu diria assim, tudo é tudo que acontece. E aí nós passamos a fazer cursos. Quando a gente fala de audiodescrição, nós temos basicamente 3 pessoas, né? A gente tem o roteirista, que é uma pessoa vidente, que enxerga, nós temos o narrador, e nós temos a pessoa que é consultora. Essa pessoa consultora, ela vai ser sempre um deficiente visual, ou vai ser uma pessoa que ela tem baixa visão, ou ela vai ser uma pessoa cega. E é quem vai validar o trabalho que a gente vai fazer como roteirista, né, como narradora. Sem uma pessoa consultora, não tem audiodescrição. A Elaine, por exemplo, e a Aline, elas são consultoras, inclusive, do Grupo Nacional de Consultores, né? Então, assim, elas fazem um trabalho muito, muito importante, né? E é isso. Então, a gente começou a fazer esse trabalho. Aliás, esse vídeo que nós fizemos, esse da História Sombria, ele veio a partir de um exercício que a gente começou a fazer. Ah, vamos praticar? Vamos. Então, vamos fazer um vídeo. E aí, gravei a partir de uma história que eu contava. Eu lia um livrinho que chamava... ele é em francês, inclusive, e quem escreveu é uma escritora inglesa, né? E eu peguei a história e fizemos uma adaptação. Então, o livro ele é uma adaptação desse livro, né? Dessa história infantil. Então, deixa eu te perguntar, o que exatamente a consultora faz? Qual é a função dela? É importante, mas o quê? Como faz? Como acontece? Então, a consultora, ela vai... Por exemplo, eu tenho... Vamos supor, por exemplo, eu tenho um vídeo que alguém pede para mim para fazer a audiodescrição do vídeo. Então, eu vou assistir o vídeo, a Elaine vai assistir o vídeo, a gente vai conversar sobre o vídeo, e ela vai me passar as impressões dela, eu vou passar as minhas, a gente vai conversar, e eu vou fazer um roteiro. O roteiro, eu vou fazer o roteiro das imagens, né, do que aparece no vídeo, e que não tem áudio, né, vamos dizer assim. Então, eu vou descrever o que acontece na tela, o que acontece em cena, e vou roteirizar. E aí, depois disso, eu vou apresentar o roteiro para a Elaine, para que a Elaine valide ele. A Elaine vai me dizer se a maneira como ele está escrito, se ele está escrito de uma forma que ela consegue compreender o que eu estou querendo dizer, né, a partir das imagens do que eu vi, se, sobretudo, ela consegue compreender o filme a partir do roteiro, e se o roteiro está bem escrito, porque, às vezes, a gente pode escrever achando que está ótimo e usar, às vezes, termos que são termos mais técnicos, difíceis, nem todo mundo vai entender. Então, ela chama atenção também para os termos que são usados, para a construção da frase, né, para que seja compreensível, né, para que se forme a imagem. Então, é isso. Ela lê, ela corrige, né, e quando a gente fala lê, a gente vai falar, mas ela não enxerga como ela lê. Ela lê sim, porque nós temos leitores de tela, né, nós temos aplicativos, nós temos formas para que o roteiro chegue para ela e ela consiga escutar, né, a leitura e validar para mim falando, Lu, tá bom e não tá bom. E também tem uma diferença. Essa questão da audiodescrição,
É algo novo ou é algo que já existe há muitos anos? E como chegou, como que foi se formando essa questão dessa necessidade, de utilizar a audiodescrição? Como é que foi e quando foi que isso tomou corpo? Então, eu vou falar da audiodescrição, mas a partir do que eu sei. Mas, assim, eu diria que do histórico eu não sei dizer muito, assim. Eu não estou há muito tempo, né, eu diria que eu comecei a trabalhar, como falar, entrar, né, nesse lugar, né, de acessibilidade, sobretudo da audiodescrição, por conta dos meus alunos. Eu acho que quando eu comecei a faculdade, acho que em 2018, 17, 18, eu comecei a ver alguma coisa. Mas realmente pesquisar, né, e começar a trabalhar a partir de 2020, quando começou a pandemia, para entender melhor como chegar nos meus alunos, e conversando com a Aline e com a Elaine, e que eu fui como fala? Fui tendo mais conhecimento, né, para entender como fazer. Eu diria que a audiodescrição agora se fala mais, mas é uma ferramenta de acessibilidade que ela existe já faz tempo, mas ela fica de lado, porque quando a gente fala de acessibilidade, normalmente as pessoas pensam em libras. Quando fala precisa acessibilizar, vamos pôr libras, e se coloca libras. É ótimo que tenha libras, mas precisa ter as outras formas também, para que a gente consiga tocar outras pessoas, né? E é comprovado que, assim, a audiodescrição, ela ajuda não apenas a pessoa que tem deficiência visual, mas ela ajuda uma outra gama também, sabe, de pessoas a terem melhor compreensão do conteúdo do filme, da peça de teatro, da aula, porque a gente faz também audiodescrição, a gente pode fazer audiodescrição em sala de aula também, né? Porque a gente pode descrever o que a gente vai ter lá na atividade, as imagens, né? O que a gente está fazendo, a gente pode descrever também. Eu tenho uma curiosidade. No caso de uma audiodescrição ou de Libras, existe mais algum tipo que existe para algum PCD? Então, nós temos outras ferramentas, né? A gente tem, eu com certeza não vou falar todas que tem, vou falar só algumas que vêm para mim agora. Mas a gente tem a audiodescrição, a gente tem a Libras, a gente tem a legenda LSE, que é a legenda para surdos e ensurdecidos. É a legenda descritiva. Essa legenda descritiva é uma legenda que ela vai descrever os sons. Como? Por exemplo, a gente está assistindo o filme, a gente tem a parte onde o rapaz vai e ele abre a porta e a porta faz um barulho, ela range. Então, a gente vai descrever o ranger da porta. A gente vai especificar na legenda a fala de cada pessoa, né? Porque para o deficiente auditivo, quando a pessoa fala, nós que escutamos, pela voz, nós identificamos quem está falando. Mas o deficiente auditivo não. Então, se a pessoa falar e estiver de costas, ela não vai saber quem falou. Então, a gente precisa identificar no vídeo a fala de quem é, cada vez, né? E os sons, né? Então, é basicamente isso. E tem outras coisas. Tem, por exemplo, a própria linguagem simples é uma forma de acessibilidade também, né? Que é você tentar procurar alcançar as pessoas, o maior número de pessoas, usando uma linguagem que seja mais simples, né? E que todo mundo possa compreender, né? Que não sejam palavras rebuscadas, né? Ou que a gente
tem dificuldade com a compreensão do significado, né? Então, Lu, você está fazendo alguma coisa assim específica, algum vídeo específico novo? Vocês criaram alguma coisa atual? Como está esse trabalho de vocês? então nós temos feito trabalhos. Eu fiz junto com a Elaine e a equipe do Cine Curta Comunidade, nós tivemos a oportunidade de acessibilizarmos os vídeos que nós fizemos, como chama? Nós escrevemos um edital, né, o grupo do Coletivo Cine Curta Comunidade, que eu participo, e a proposta nossa foi de acessibilizar os vídeos que nós fizemos durante o período da pandemia, porque durante nós começamos fazendo exibição de filmes em 2019, e aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia, a gente começou a fazer exibição online, né? Então a gente abria a sala e passava o filme e abria a sala de discussão. E um dado momento, um amigo, uma das pessoas que participa, comentou: olha, eu tenho um projeto que eu fui contemplado de fazer oficinas de edição de vídeo, e eu tenho material que foi usado, a gente pode começar a aprender a editar. E aí eu falei: legal, vamos fazer, né? E aí nós fizemos, aprendemos a editar os vídeos, aí nas oficinas nós preparamos alguns vídeos. E esses vídeos ficaram, né? Ficaram lá. Postamos nos nossos canais do YouTube e ficou lá quietinho. E aí, quando a gente ganhou o edital, na verdade, quando nós escrevemos para o edital, a proposta foi: e se nós acessibilizássemos os vídeos? A gente podia colocar libras, legenda, vamos fazer? Aí nós fizemos, colocamos legenda, colocamos libras, e nós fizemos, na parte de audiodescrição, nós fizemos uma nota introdutória, porque os vídeos eles não foram pensados para audiodescrição. Então, eles não têm esse tempo de respiro, né? Para que a gente insira entre uma fala e outra a descrição do que está acontecendo, né, na tela. Então, nós fizemos uma nota introdutória nos vídeos, que é uma tarja, um quadro onde a gente escreveu o que seria uma sinopse do vídeo, para que a pessoa com deficiência visual ela consiga compreender aquilo que vai passar na tela, né? Para ela entender que, olha, esse vídeo ele fala disso, disso e disso. Aparece isso. E aí segue. São curtas, né? São filmes curtinhos. É muito importante a gente falar aqui que todos esses conhecimentos que a gente traz aqui nos podcasts No Caminho da Espiritualidade, já trouxemos a Elaine, né, que contou a história dela, já trouxemos o André, que falou sobre autismo, trouxemos outros conhecimentos. Tudo isso é desenvolvimento espiritual, porque as pessoas associam desenvolvimento espiritual como algo ligado à religião, algo ligado à fé. Não, o desenvolvimento espiritual é a melhoria do seu desenvolvimento humano. Tudo que melhora o ser humano é um desenvolvimento espiritual, porque o ser humano é um espírito, né? Quer você tenha essa ou aquela religião, todo ser humano é um espírito. Então, tudo aquilo que te desenvolve para ampliar a sua mente, os seus conhecimentos e a sua capacidade de interagir com mais pessoas ou de entender alguma situação, é um desenvolvimento espiritual. Então, diz aí, porque tem uma coisa, eu estava aqui pensando, né? Como tudo isso poderia estar assim, atingindo um número maior de pessoas? Como isso poderia estar visível à população, para que a gente possa mudar esse conceito de coitadinho, de judiação, porque, né, ele está assim, nossa,
a pessoa é cega, nossa, como é que ele casou? Como tem filho? Como tem isso? O que eu faço? E muitas vezes as pessoas têm medo e não se aproximam do cego, parece que com medo de não saber como falar com ele. E quando as pessoas ficam sabendo que nem você está colocando toda essa mecânica de entendimento, de fazer o cego estar mais presente no dia a dia, porque nós que enxergamos, a gente vê as coisas e participa mais. O cego não, ele está dentro dele, ele se posiciona num lugar e ele imagina o que ele está ouvindo. E, às vezes, ele imagina errado. Então, seria interessante a gente falar e explicar qual a postura do ser humano, em geral, quando se dirige a um deficiente visual, o que ele deve fazer, como ele deve se comportar, porque você está dizendo uma coisa que é muito importante. Um deficiente visual chega numa loja, ele fica na porta da loja e as vendedoras não sabem nem o que falar com a pessoa, não sabem como se dirigir à pessoa. Esse deficiente visual, ele tem que se colocar de uma maneira que ele fale para o vendedor, por favor, me descreve essas peças, eu estou procurando tal peça. E ele tem que explicar para essa pessoa o que ele quer fazer. Então, esse tipo de colocação sua é muito interessante, que um grande número de pessoas assistam e até assistam esses vídeos, sabe, que você colocam, eu não sei aonde, você precisa dar também, aonde que a gente encontra esses pequenos curtas que vocês fazem, porque isso tudo vai dar uma ideia para o povo em geral, para nós todos. Quem lida com a deficiência, quem já teve contato, é mais fácil, né? Como eu, que fui casada com um cego, trabalhei muitos anos com cegos, Andréia, que é filha de um homem cego, e ele tem um contato maior, as filhas, a família, mas as pessoas, no geral, têm medo do cego. E esse audiovisual que você está dizendo aí é muito interessante, porque deve ser utilizado em todos os lugares, como você disse, se está na sala de aula, se está na casa. Quando um cego novo entra na tua casa, o que você tem que fazer? Você tem que falar, olha, você está numa sala, a sala é grande, você está ouvindo que tem um som amplo? Então, aqui na frente nós temos uma mesa, tem umas cadeiras, tem um sofá, que é para poder o deficiente visual se sintonizar onde ele está, para ele não se perder. E os vídeos e tudo isso que você está falando é uma coisa interessante das pessoas assistirem, as pessoas que enxergam, as pessoas que ouvem, as pessoas que têm o deficiente visual ou querem aprender, ou querem se situar mais com isso. Ah, eu gostaria de saber mais sobre o deficiente visual. Quando eu encontro, o que eu falo? O que eu faço? Entendeu? Então, você coloque aonde se encontra esses curtas, que tem essas audiovisual aí, que tem todo esse trabalho que vocês fazem, porque isso não pode ficar restrito somente a Peruíbe, a Praia Grande, que eu sei que você fez vídeos lá para Praia Grande, que você fez... Não, existem links que você pode entrar e você aprender um pouco mais sobre isso. Posiciona a gente sobre isso, Lu. Então, tenho os vídeos, mas eu diria que, assim, eu acho que as pessoas podem, por exemplo, no dia a dia, nós temos as plataformas de streaming, não são todas, mas é possível conseguir assistir vídeos também com audiodescrição, por exemplo, no Netflix tem, no YouTube a gente consegue também alguns vídeos, alguns curtas, eu falo não só os que a gente fez, mas tem outros, né, com audiodescrição. Eu posso colocar também, vou disponibilizar alguns dos que nós fizemos, eu vou colocar aqui da mostra,
E assim, eu penso que é isso, acho que é as pessoas compreenderem que quando a gente está perto de uma pessoa com deficiência, que a gente pode vir, a gente pode chegar e conversar com elas, a gente pode, não só pode, a gente deve, né? Porque a gente deve se dirigir à pessoa para que ela converse com a gente normalmente. Eu falo que, assim, a Elaine, a gente conversa normalmente, a gente faz as coisas normalmente, a gente não tem... Eu não sou cheia de dedos com a Elaine, de jeito nenhum. A gente conversa como a gente conversa, né? Para mim, acho que, assim, inclusive, não teria uma outra forma, sabe? Então, é o que eu falo para de me você. relacionar com ela. Então, nós aqui que já temos contato com deficiente visual, muitas vezes a gente até esquece que a pessoa é deficiente visual, fala, olha aqui, vê isso, pega isso, entendeu? A gente fala no ver como se a pessoa estivesse vendo, mas aí você descreve para ela. Então, se a pessoa começar a assistir filmes que tenham audiodescrição, se ela começar a ver os vídeos que vocês fizeram com audiodescrição, as pessoas vão começar a ter ideia de como funciona, de que maneira é fácil se comunicar com as pessoas que não enxergam, entendeu? E de que maneira elas podem viver, que o cego ele se sente muito acuado. Eu sei que ele se sente muito acuado, não é, Andréa? Perfeitamente. Eu convivo com o cego, né, com deficiente visual, desde que eu nasci, não só com meu pai, como meus pais. Meu pai hoje toca essa instituição dentro do Grupo Espírita Emmanuel, e eu conheci centenas, né, e me relacionei, enfim, mas eu acho muito, muito ruim que muitas vezes as pessoas acham que o PCD, que é o portador de deficiências, ele é incapaz, né? Sim. Que ele é uma pessoa inativa, que ele é uma pessoa improdutiva, e eu sei, a vida é normal, né? Ele simplesmente se adapta, mas é vida normal. Uma mulher, ela perfeitamente cuida da própria casa, existem técnicas, né? Minha mãe dá cursos de... Como é que chama, mãe? Mobilidade. Mobilidade, para você aprender a cozinhar, cego cozinha, cego limpa a casa, cego trabalha em empresas, em indústrias, quer dizer, é vida normal. Então, assim, a gente está trazendo esse assunto hoje justamente para que você que está nos assistindo possa entender que cego é um ser humano como você. Então, sem essa dificuldade de lidar com o PCD, seja cadeirante, seja um autista, seja um deficiente mental, um cego, são pessoas. O deficiente mental, obviamente, pela incapacidade de coordenação das ideias, tem mais dificuldades. Mas os outros PCDs são pessoas normais, que têm uma vida normal, são casados, têm filhos, produtivos, estudam, quer dizer, tocam as suas vidas. Esse dedo, né, que a minha mãe falou, a Vânia, é uma coisa que a gente precisa perder e entender que ser humano é ser humano. E é muito importante a gente trazer esses assuntos para que você que nunca teve um contato com um PCD possa entender que ele é um ser humano igual a você e que tem uma vida ativa e produtiva como você. É ou não é, Luciane? Sim. E, inclusive, assim, quando eu comecei a trabalhar com a questão da acessibilidade cultural, né, de fazer consultoria, enfim, e trabalhar esse lado, foi justamente por isso também, sabe? Para que as pessoas compreendam que todos têm igualdade de direitos e todos têm que ter, né, igualdade de direitos e condições de acesso. Então, o trabalho que eu venho fazendo, e eu sou muito grata, né, de estar trabalhando nessa área, é isso, é de procurar, junto com as pessoas que estão fazendo as atividades culturais, encontrar a melhor forma para acolher a pessoa com deficiência, né, e que ela participe das atividades, né.
Então eu tenho feito esse trabalho junto com a Elaine. Então, nós temos feito capacitação também, nós fazemos, a gente tem feito bastante capacitação, inclusive online, e por isso a gente também está indo para outras cidades, porque a gente chega a ir para outra cidade, mas a gente faz também online, porque ajuda bastante, né? E a gente consegue alcançar mais pessoas. Então, a gente fala sobre isso. É muito interessante. E eu queria te fazer uma pergunta, porque eu sei pelo meu conhecimento que o grande entrave, às vezes, da vida de um PCD é a família, né? É a família que recebe aquela pessoa, não sabe como lidar, e às vezes não quer que ela saia de casa, não quer que ela estude. Eu queria saber, Lu, se você tem desenvolvido, ou se já desenvolveu, ou se pretende desenvolver um trabalho junto às famílias, né? Que é justamente o ambiente que precisa estar favorável para que esse desenvolvimento aconteça. Então, o trabalho com as famílias na escola, ele acontecia de uma forma mais eu não diria assim, até meio que automático, né? Porque a gente trabalhava junto, eu trabalhava junto com as famílias, a questão do aluno. Hoje, trabalhando com a produção cultural, eu tenho trabalhado nos espaços, né, com os grupos e o acolhimento. Eu deixei a escola, né, eu saí, porque o trabalho com a produção cultural começou a ficar mais importante, e chegou um momento que eu não estava conseguindo conciliar os dois. Então, eu deixei a escola, mas eu deixei a escola, a sala de aula, mas eu entendo que a cultura ela vai para dentro das escolas também, né? E indo para dentro das escolas, ela vai também com a acessibilidade, né? Ela leva a acessibilidade cultural também. E aí é muito bom porque quando a gente tem o teatro, por exemplo, que vai para a escola, ele trabalha também a formação de público. E quando a gente fala dessa formação de público, esse aluno, ele vai também entender como funciona para a pessoa com deficiência ter acesso ao conteúdo que ele também está assistindo, né? Para entender que não é só ele que vai assistir, mas o colega da sala, né, que tem deficiência auditiva, o colega da sala que tem deficiência visual, né, entender que eles vão todos assistir a peça da mesma forma, cada um dentro da sua especificidade, né, por exemplo. Mas você desenvolve também esse trabalho junto às famílias, assim, diretamente? Não, agora não, eu não tenho desenvolvido. Eu tenho feito que assim, eu não não sei se eu consideraria um trabalho, mas assim, tenho o grupo das mulheres, né, que eu participo junto com a Elaine, com a Sol, nós temos a Edilane também, e a gente faz um trabalho de escuta entre as mulheres, né? E é um trabalho que, assim, eu sou muito grata de estar com as mulheres, delas me acolherem, né, nesse espaço. Bem, eu gostaria, assim, agora, que você deixasse um recado para as pessoas que estão assistindo. Nós temos pessoas do Brasil, pessoas inscritas do exterior, nós temos gente de todos os lugares, de todas as formações, de todas as etnias. Deixa um recado para essas pessoas a respeito da acessibilidade. O que você poderia dizer para elas? Eu acho que, assim, uma coisa que eu gosto muito na acessibilidade, quando a gente fala da acessibilidade arquitetônica, tem o que a gente chama do desenho universal, né, que fala, mas quando a gente usa rampa, por exemplo, a rampa ela tem desenho universal porque ela faz com que ela deixa o lugar de um jeito que todo mundo pode acessar, né? Todo mundo pode acessar um lugar quando tem rampa, né, com corrimão, porque você vai, né, sem problema. E eu, para mim,
eu tenho que esse desenho universal, a gente precisa pensar que ele tem que chegar em todos os lugares. Não é só no arquitetônico, né? Ele tem que chegar nas relações, ele tem que chegar quando a gente fala da educação, ele tem que chegar quando a gente fala do acesso aos lugares, mas políticas, sabe? Que as políticas públicas elas sejam universais. Eu entendo que o desenho universal ele tem que chegar em todo lugar, tem que chegar na comunicação, tem que chegar nos materiais que são produzidos, é isso, porque é para todo mundo. Se você faz um desenho universal, você não separa mais. Não tem essa de dizer, isso foi feito para esse público. É para todo mundo. É universal, né? O nome já diz. Então, acho que é algo que eu trago comigo, assim. É isso. Luciane Maria, que bênção a tua presença aqui. Obrigada. Olha, eu quero te agradecer imensamente, dizer para você que nós estamos aqui com o canal aberto para que você volte quantas vezes você quiser e que nós estamos honrados com a sua presença, que você nos trouxe muita informação muito relevante, muito importante, para que todo mundo pense que desenvolver a espiritualidade não é ficar de joelho rezando, desenvolver a espiritualidade é o desenvolvimento humano de um contexto amplo. E a Luciane veio aqui carinhosamente nos trazer aqui um pouquinho da sua experiência, que eu sei que ela é muito maior, mas que com certeza engrandeceu essa entrevista, tudo isso que ela falou para nós, e que vai fazer você pensar um pouquinho diferente, sair um pouquinho da caixinha. Eu quero dizer para você, meu amigo, aqui embaixo, deixe nos comentários perguntas para a Luciane, que a gente vai encaminhar a ela, tá? Ela pode responder para vocês. Nós estamos criando aqui um link de comunicação para que você possa ter essa abertura aí de conversar com a Luciane e também com todos os nossos entrevistados no podcast. Mas eu queria dizer para você, dê o joinha, se inscreve no canal, ative o sininho. Não sou eu que estou pedindo, não. É a Charlotte. A Charlotte está pedindo. E se a Charlotte pede, tem que obedecer, porque ela é brava, viu? Ela é brava. A Charlotte, ela é carinhosa, sim, mas quando ela não quer alguma coisa, ela é bem brava. Então, se você não quiser deixar a Charlotte brava, desce o dedo aí no joinha. Lu, muito obrigada, viu? Obrigada. Coração. Obrigada. E assim, e antes de encerrar, eu quero também agradecer demais, agradecer o convite e agradecer demais a Vânia, porque assim, eu vou dizer que assim, a Vânia ela contribuiu demais também para eu ser a profissional que sou. Eu agradeço muito. A Vânia, eu aprendi com ela o Braille. Eu tive a sorte da Elaine e da Aline me colocarem a Vânia no meu caminho, e foi com ela que eu aprendi. E hoje eu tenho minha máquina, eu agradeço demais, muito mesmo, Vânia, mesmo. E agradeço a oportunidade de estar aqui e trazendo um pouquinho do que eu conheço para a gente fazer essa troca. Agradeço muito. Que bom. Lu, eu é que agradeço também você ter me dado a oportunidade de passar o pouco que eu conheço para você, que aí você cresceu, você ampliou, aquele pouquinho que eu ensinei, você criou assim uma coisa enorme, né? E eu estou à disposição, se precisarem de mim, estou aqui quietinha no meu canto, mas estou sempre disposta a trabalhar junto de vocês, tá? Agradeço muito, muito você ter vindo. Eu gosto muito de você, dou um valor muito grande ao seu trabalho, o trabalho da Elaine, da Aline. Que gente bonita, que mulheres maravilhosas que vocês são. Somos. Solange, grandes mulheres. A Elaine sabe que é minha filha, né? Minha filha postiça. Então, ela é do coração. Então, agradeço, muito obrigado. E se tiver coisas novas, venha. Nós estamos aqui abertos. Um beijo muito carinhoso. E para vocês todos, um axé. Axé.
Um beijo no coração de todos vocês e axé!